As tropas russas, juntamente com destacamentos da Milícia Popular Republicana, continuam avançando sobre as defesas ucranianas fortificadas ao longo da linha de Seversky-Artemovsky. Trata-se de uma linha extremamente importante entre o extremo sul de Luhansk e divisas de Donetsk, a qual as tropas ucranianas estão tentando se agarrar heroicamente com todas as suas forças para não estourar a resistência. O comando das Forças Armadas da Ucrânia entende que, após a perda do controle sobre esta divisa, terão que enfrentar a entrada efetiva no cerco operacional na área de Slaviansk e Kramatorsk, como podem observar nas imagens. Além disso, os patrocinadores ocidentais do regime de Kiev estão deixando cada vez mais claro que, se as tropas ucranianas perderem totalmente o controle sobre a República de Donetsk, o apoio militar estará comprometido. Há muitas razões para que o Ocidente diminua os recursos em volume. A este respeito, o comando ucraniano deve recorrer às medidas de emergência. Assim, ficou conhecido que o comando das Forças Armadas da Ucrânia iniciou um reagrupamento na linha Kharkiv, Barvenkovo e Slaviansk. Há uma transferência de militantes de formações nacionalistas de Kharkov para o norte da República de Donetsk. O principal objetivo de tal transferência é fortalecer o flanco oeste de Seversky. A situação lá é crítica para a guarnição de Seversky do inimigo. Tornou-se assim depois que as tropas russas romperam as linhas de defesa das Forças Armadas da Ucrânia ao norte e ao sul de Seversky. É relatado ainda que, entre outros, da região de Kharkiv, através da aglomeração de Slaviansk-Kramatorsk na direção de Seversky, o comando ucraniano enviou voluntários e militares ucranianos advindos, em parte, de Kharkov. Anteriormente, foi relatado que unidades individuais do agrupamento se recusaram a deixar Kharkov e ir para a frente de Donbas. Agora, esta formação nacional é dirigida por ordem do comando de Seversky. Para coibir o avanço de artilharia, suprimentos e cavalaria mecanizada russas, o comando ucraniano direcionou parte de seus sistemas de lançamento múltiplos de alta mobilidade, HIMARS, doados pelos americanos, na tentativa de parar o inimigo a 80 quilômetros de distância na linha de frente. Com isso, nas últimas semanas, mais de 30 instalações militares logísticas russas foram destruídas, razão pela qual, por exemplo, o potencial ofensivo das forças de ocupação russas foi reduzido, sendo necessário então o reagrupamento de suprimentos deslocados para a frente norte em direção à atual linha de tensão de Krasnoarmysk. Após perceber as perdas, a Rússia parou de manipular suas iscas e manobrou seus lançadores e mísseis balísticos de alta precisão de curto alcance, Iskander-K. Esse equipamento terrestre em operação desde 2006 pode alcançar até 500 quilômetros de distância. Foi então que o terceiro lançador HIMARS, operado pelos ucranianos, foi destruído junto com um veículo de transporte de carga. Apesar do HIMARS não precisar de nenhum veículo para recarregar, necessita de equipamentos extras para carregar munições, ou seja, logísticas de suas munições. Trata-se do terceiro lançador HIMARS destruído de um total de 8 a 9 lançadores e foguetes fornecidos pelo Departamento de Defesa americano e autorizado pelo Departamento de Estado americano para conter o inimigo ocidental em Donbas. Por sua vez, de acordo com o ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, Anton Gerasimchenko, os tecnológicos sistemas de defesa antiaérea S-400 da Rússia não são eficientes, não conseguiram interceptar os foguetes lançados pelos HIMARS. A autoridade não forneceu detalhes sobre a falha do sistema S-400 contra os foguetes HIMARS e disse que as Forças Armadas russas, seus depósitos de munição e combustível estão desprotegidos do poder das armas americanas. As linhas de tensão de Seversky-Artemovsky e Krasnoarmysk seguem lutas intensas de artilharia com baixo grau de conflito de infantaria. Isso acontece pelo posicionamento de quase meia bateria de artilharias de ambos os lados, a mais de 50 quilômetros de distância uma das outras, sob o medo de serem identificadas e neutralizadas. Entretanto, em Krasnoarmysk, o território de Donetsk, após sucessivos ataques dos lançadores HIMARS contra as tropas russas e aliadas, não havia como não ser identificados. O resultado foi a aniquilação dos sistemas.
somada à perda ucraniana do lançador M142 do sistema HIMARS, com custo aproximado de 5,6 milhões de dólares cada. Em Odessa, a porção extremo sul, ainda sob controle ucraniano, um armazém onde os mísseis antinavios americanos Harpoons estavam armazenados, também foi destruído. Esses mísseis estratégicos foram usados pelos ucranianos semanas atrás para afundar o navio russo Spasatel Vasylibek. Segundo a inteligência britânica, a embarcação russa estava tentando entregar armas e tropas adicionais a um território estratégico quando foi neutralizada por forças ucranianas em 23 de junho. Uma tentativa dos militares ucranianos de esconder os mísseis no armazém de uma das empresas industriais da cidade falhou. O ataque de um míssil lançado do ar de alta precisão pôs fim a isso. Acredita-se que a inteligência russa, operando na região e análise de cenário pela constelação GLONASS, permitiu o mapeamento e identificação do alvo, uma perda muito sentida por Kiev. A guerra segue tirando o sono de muitos, principalmente do alto comando das forças de Kiev, pela necessidade constante em mostrar resultados ao Ocidente e convencê-lo que mandar armas pesadas e dinheiro são as soluções. Inclusive, Zelensky já teria solicitado novamente novas análises a seus militares de quais meios e suprimentos são imediatamente necessários para conter o inimigo, o que incluiu mísseis de longo alcance que podem ser operados pelo HIMARS, mas que têm o território russo no alcance, um problema sério aos americanos. Além das últimas ofensivas contra lançadores, os ataques russos continuam nos locais de implantação temporária de unidades das Forças Armadas da Ucrânia. Na região de Zaporizhzhia, na área de Novodanilovka, até 65 nacionalistas do 97º Batalhão da 60ª Brigada de Infantaria Motorizada das Forças Armadas da Ucrânia foram destruídos. A destruição de 4 postos de comando, 6 depósitos de munição, bem como o pessoal das Forças Armadas, incluindo mercenários estrangeiros, foi confirmada na região de Kharkiv e no território da República Donetsk, por ao menos 189 distritos. Em relação aos últimos ataques russos, como parte da estratégia contra a bateria, obuses de Yantsy-B e canhões D-30 foram destruídos. Inclusive, um caça russo derrubou um helicóptero Mi-17 ucraniano, perto de Slaviansk. Todas essas ofensivas russas, omitidas pelas mídias e canais do Ocidente, com medo de retaliação ou cancelamento desproporcional por mostrar a verdade, vieram após a larga escalada de suprimento emitido pelos Estados Unidos para Kiev. A paz precisa ser restabelecida no leste europeu. Não cabe a nenhum de nós serem os intermediadores. Apenas as grandes potências ou nações neutras poderão ser a cabeça de chave no estabelecimento de acordos e reivindicações. Taxar analistas pró-russo ou pró-Estados Unidos mostra a verdadeira face de muitos fracos intelectualmente e intolerantes a diversidades de ideias, os verdadeiros desertos de conteúdo e argumentos. A situação poderá ficar ainda pior após a última declaração do ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, que se diz confiante de que os Estados Unidos fornecerão projéteis de longo alcance para os sistemas de mísseis HIMARS, que podem atingir alvos a 300 quilômetros. Da última vez que tal possibilidade foi levantada, na verdade sem tanta certeza como agora, Vladimir Putin deixou claro que qualquer artefato bélico ocidental em solo russo poderá desencadear uma guerra além do leste europeu. O resultado poderá transfixar a Europa e, de acordo com autoridades russas, uma guerra com armas nucleares poderá estar muito próxima. Vale lembrar que a quantidade de informações do lado ucraniano é muito superior em relação ao lado russo. E isso acontece graças ao alto número de cancelamentos e boicotes das redes sociais e mídias ocidentais contra as informações russas que chegam de forma mais lenta por cidadãos comuns que querem saber sobre os dois lados da moeda e sem tomar partido. E quem arrisca mostrar a verdade dos dois lados corre muito risco de punições, como o área militar.
A Ucrânia segue bravamente lutando contra as ofensivas russas e aliadas no leste europeu, na tentativa de não entregar todas as áreas de Donbas. Infelizmente, mais de 60% das áreas já estão sob controle e Donetsk está em cima da corda. Caso seja tombada, a única linha de controle restante será Odessa, o último reduto costeiro de Kiev. Já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal lá no Twitter e no Instagram, pelo @AreaMilitarOff. Também conto com a sua colaboração, doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Muito obrigado até o momento pela sua participação aqui no canal.